eu fui olhar a live do Bolsonaro. Claro, eu quero ver o que ele está falando. Afinal, ele falou apenas 19 minutos. Sozinho dessa vez. Não tinha aquelas figuras patéticas que ficam lá, figuras que é uma caterva, né, que nunca mais nós vamos ver na cena política brasileira, que o Bolsonaro vai passar, né? Nunca mais a gente vai ver aquelas figuras. São figuras descorteses, com vocabulário restrito, mal educadas, pessimamente formadas, problemas cognitivos, personagens que valeria a pena o Cesare Lombroso apreciá-los. Apreciá-los, aquelas figuras que o acompanham. Ele estava solito, só ele lá, o Bolsonaro, 19 minutos, com medo, porque eu conheço a figura, com medo, medroso, porque agora ele está contra a parede, porque ele está vendo, como eu falo, a cadeia lá no fundo, Papuda, se for Brasília, mas ele prefere, eu creio, Bangu 8, porque esse governo acabou. Hoje houve uma intervenção parlamentarista, vamos chamar assim, com todas as aspas, não é um parlamentarismo evidente, do governo. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, corretamente, vale destacar, hein? Isso é importante, e o presidente da Câmara, mas especialmente o presidente do Senado, que é pela Constituição aqui o presidente do Congresso Nacional, tem agido. Houve uma intervenção para pôr ordem na casa. Ou seja, mostrou que o governo é o caos, né? Que ele é um beócio, um obtuso, um parvo, como eu sempre disse, né? O Bolsonaro, e ele não tem condições de governar. A situação ficou clara. Com o Bolsonaro não há governo. Aquilo que nós vemos falando, mas agora, finalmente, isso chegou em Brasília. E as pessoas responsáveis falaram, pô, chega. Bem, o general Mourão falou, pô, chega, precisa de um pouco de bom senso, pô, 300 mil mortos, precisa chegar a essa conclusão, né? Com todo o respeito, né? A questão que se coloca aí, agora, é que houve uma intervenção no governo, e sem essa intervenção dos setores mais responsáveis de Brasília, não há governo. Então, criou-se uma contradição muito interessante, que eu vou comentá-la daqui a pouquinho com vocês, mas para não perder o fio da meada aqui, eu vi a live, tem alguns pontos só, são duas, não foi tão pouca coisa. Ele disse que a semana era muito complicada, é mesmo bastante complicada, né? Porque ele foi pego no pé, a família, os crimes, o UOL divulgou várias reportagens sobre os crimes da família Bolsonaro, né? É uma quadrilha, aquela não é uma família, uma organização criminosa, né? E politicamente ele foi humilhado. Tem o caso do supremacista, imagina ter símbolos nazistas dentro do governo. Eu confesso para vocês que eu nunca imaginei, sob a égide da Constituição de 88, especialmente, que nós teríamos símbolos nazistas no governo brasileiro. Um rapaz, um extremista nazifascista, fazendo o símbolo da supremacia. É tudo americano, porque eles são macaquinhos dos interesses norte-americanos. Coisas que vêm de lá, aquelas coisas horrorosas, e depois dizendo que estava arrumando aqui o paletó. Que isso? Assuma o que você é. E não é a primeira vez. Lembra o episódio da cultura, né, e do texto do Goebbels, né, e de toda aquela encenação nazifascista, e tantos outros exemplos que a gente poderia dar, o episódio do leite, né, tudo aquilo, são coisas horrorosas, a gente baixa, é uma gentalha nazifascista, e que vão todos ter de responder na justiça pelo que fizeram. Eles não vão passar ilesos por isso. E eu sempre insisto, isso não é vingança, isso é justiça e defesa do ordenamento legal e da Constituição. Aí ele falou do auxílio emergencial, atacou o lockdown. Ele é outro, mas ontem à noite ele atacou o lockdown, que e não é puro o que nós temos aqui no Brasil, mas que é indispensável o que está sendo feito. É o meio de falar bem agora, o que nós não temos as vacinas suficientes, você tem que impedir a circulação de vírus. Impedir a circulação do vírus nessa situação, só um meio, impedir a circulação das pessoas. Isso como todo mundo sabe, mas ele continua negacionista. Não podemos imaginar, insisto, um caminho de Damasco para Bolsonaro. Não adianta. Não, ele é um nazifascista, um negacionista e um homem, veremos na entrevista da senhora Olga Curado, que tem problemas cognitivos, como eu sempre disse a todos que me acompanham. Ele não entende, disse até no Jornal da Cultura uma das vezes, ele não entende o que você fala. Eu não sei como ele chegou a capitão, né? Isso é uma outra coisa que nós um dia vamos ter de discutir. Mas aí
Ele atacou o lockdown, atacou as autoridades que estão adotando essa medida, que é desesperadora, mas é a única no momento que pode ser adotada, né? Falou do auxílio emergencial e olha que homem baixo, cruel, homem mau, né? Ele diz que o auxílio emergencial é culpa do fica em casa, expressão dele, do feche tudo. Mentira, né? Mentira. As ações que foram desenvolvidas no mundo, foram ações quase que desesperadas frente às circunstâncias que o país estava vivendo, né? Então, o fique em casa, como ele fala num sentido depreciativo, foi para proteger vidas, diferente do que ele fez, vale destacar, né, do que ele fez durante um ano, promovendo aglomeração de pessoas, atacando as vacinas, os protocolos das autoridades da saúde pública, né, atacando o gel, as máscaras. Há um mês atrás, numa live, ele disse, é inacreditável, ele disse numa live que o último tabu a cair, basta vocês acessarem, era a utilização de máscara, e que havia uma pesquisa na Europa que provava que o uso de máscara era ruim, era negativo, né? Ou seja, era um absurdo. Então nós temos um homem, o nosso inimigo, nessa guerra terrível que nós travamos, está dentro da presidência da República, e pior, é o presidente. E como enfrentar quando você tem um conspirador, um inimigo dentro do governo e sendo presidente do nosso país? Só tem um meio: a fazer política, convencer as pessoas, convencer, e o impeachment, que determina a Carta de 1988. Somente isso.